Fala, jovenzinho sagaz! Eu sou o professor Wagner Moreira, seja bem-vindo à UTI da Física. É isso mesmo, meu amiguinho. Você que ficou todo mal aí no conteúdo de calorimetria, os seus problemas acabaram. Eu vou começar aqui então, galera, com uma apresentação, tá? Eu fiz uns slides bem bonitinhos aqui para vocês. Vamos tentar revisar aí o conteúdo que você não conseguiu pegar em sala, tá? Eu tô com o nariz meio zoado aqui, mas vamos lá, vamos ver o que que sai aí, tá? Então nessa série de vídeos, né, são ao todo 5 vídeos que eu queria que você visualizasse. São 5 conteúdos aí que eu vou tentar explorar com calma, tá? Como se você tivesse 3 anos de idade, fica tranquilo. Vou te explicar passo a passo aí o que você precisa saber para recuperar esse conteúdo, tá bom? Então vou começar explicando aqui, ó, um pouquinho sobre o conceito de calor, a diferença de calor e temperatura. Depois eu te passo algumas dicas e macetes sagazes para você compreender bem o significado de capacidade térmica e calor específico. E nessa primeira série de vídeos eu vou apenas terminar com o conteúdo 3, que é potência térmica e rendimento, beleza? Os sistemas térmicos isolados e mudança de estado físico eu vou deixar para uma outra ocasião. Para essa recuperação de agora, é só do tópico 1 ao tópico 3 que você vai precisar se atentar, beleza? Então se prepara aí, pega um lápis, papel, caneta e vem comigo, ó. Primeira informação então, nesse vídeo 1, eu vou explorar um pouquinho sobre a diferença entre calor e temperatura, beleza? Então, seguindo aqui com uma primeira enquete contigo, você vê a família Simpson aí com um movimento bem misterioso, e aí eu te faço uma pergunta aqui, né? Ó, você tem aí a família fazendo esse movimento esquisito aí, né? Ao redor do ventilador, e eu te pergunto, a família está com muito tananã. Que palavra você colocaria aí nesse espaço? Ela está com muito tananã, né? Tem uma outra imagem que eu trouxe aqui para você perceber. Acho que é a Mulan, né? Tá aí tomando um banho e aí ela começa a tremer, né? E aí eu te pergunto, a mina, nesse caso aqui, ela está com muito... Vai lá, pensa aí. Se você respondeu com muito calor ou muito frio, meu jovenzinho, você está errado. O que acontece? Na física, a gente não pode falar que alguém está com muito calor ou com muito frio. O que ocorre é que a energia ela é uma energia em trânsito, a energia térmica, né? O calor é uma energia em trânsito. Então, eu só vou ter calor, o calor só vai existir quando dois corpos com temperaturas diferentes estiverem em contato. Tá? No caso da família Simpsons lá, você poderia dizer assim, ó, a temperatura dos corpos deles estão muito altas, né? Ou no caso aqui da Mulan que tá tomando banho, né? A temperatura do corpo dela está muito baixa, tá? Então você tem uma diferença fundamental entre calor e temperatura que você precisa pegar, beleza? Lembra, o calor só existe quando tiver trocando, né, energia com dois corpos, né? Eu peguei um exemplo aqui para você de uma mulher, né, segurando aí uma quantidade de gelo, né? Para e pensa um pouquinho, né? Se fosse você segurando essa quantidade de gelo, que sensação física você teria, né? Ah, professor, eu teria a sensação fria, gelado, né? Não até queimo segurando o gelo. Tá, mas se eu for falar no physiquês, seria o seguinte: a tua mão ela está com uma temperatura maior do que a temperatura do gelo. E aí o que acontece? Vai ocorrer a transferência de calor da sua mão, que está com temperatura maior, para o gelo, que está com temperatura menor. Então, nesse caso, o calor está fluindo das mãos para o gelo, certo? No caso ali, ó, da caneca, o cara está segurando uma canequinha, né, com um líquido quente. E aí, nesse caso, você diria o quê? A caneca está com temperatura maior do que a mão, então ela está cedendo energia da caneca para a mão, tá? A gente entende em física que, na verdade, temperatura ela vai medir o nível de agitação entre as moléculas, tá? Então a gente acaba dizendo assim, ó, baixa temperatura e alta temperatura, ao invés de frio e quente, beleza? Uma coisa é energia, é o que passa de um corpo para o outro.
outra coisa é temperatura, que é o estado de agitação entre essas moléculas, beleza? Daí eu vou aprofundar um pouquinho mais essa ideia de estado de agitação no próximo slide aqui, ó. Acompanha comigo. Você tem um menininho sagaz aqui, ó. Ó a bochechinha dele, que lindo, olha lá. E aí, ele tá enchendo a bexiga, tá? Eu quero que você pense no gás que está dentro da bexiga, certo? Aí eu vou me aproximar aqui. Esse gás, ele é um gás frenético, né? As partículas ficam ali dentro da bexiga num movimento caótico. E é esse movimento caótico que a gente configura a temperatura, né? Se a temperatura ela vai aumentando, essa agitação interna ali no gás, ela acaba aumentando também. Então, quanto maior a agitação térmica, maior vai ser o grau de temperatura, beleza? E aí o que acontece? Dado os três estados mais comuns da matéria, eu tenho outros estados, né, mas esses são os três comuns, eu tenho que interpretar os fenômenos térmicos de acordo com essa teoria. Eu tenho que imaginar que dentro de cada estado físico existe um tipo de configuração dessas moléculas. Ó. Você vê que o gás, que é o que é mais parecido lá com a bexiga que você viu agora há pouco, as partículas elas estão mais separadas, né? E aí, dada a temperatura, ela pode ter uma agitação maior ou menor. No caso do líquido, né? Você percebe que as partículas elas estão mais agregadas, né? Mas acaba tendo um tipo de movimento ali. E no sólido é onde eu tenho menos liberdade para essas partículas se movimentarem, né? Exatamente, né? Essa agregação que vai dizer o nível de energia interna de cada estado físico, né? E na medida que esses estados físicos eles vão ganhando energia, ele vai se modificando, né? A gente vai ver isso mais para frente. Então vamos lá, vou continuar aqui. Se estiver rápido, dá uma pausa aí, ó. Eu te aconselho pegar um caderninho, tá? E registrando as informações. Ao término aqui dessa aulinha, eu faço uma revisão. E é meio teórico mesmo, tá? Essa parte é um pouco teórico, mas é muito importante para você entender as continhas depois. E aí, num terceiro momento, eu te apresento aqui a ideia de equilíbrio térmico. Ó, vamos aproximar aqui um pouquinho para você pegar. Registra aí no teu caderno. Pega uma folhinha e registra aí. O que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é quando dois ou mais sistemas físicos estão com a mesma temperatura, tá? Então, toda vez que você tiver dois corpos com a mesma temperatura e eles estão em contato, eles estão em equilíbrio térmico. Ou seja, eu não vou ter propagação de calor quando os dois estiverem com a mesma temperatura. Daí eu peguei um exemplo aqui para você ver. Imagina duas bacias. Aqui do lado esquerdo, você tem uma bacia com água quente, né? Aí no nosso modelo cinético lá das partículas, a água quente, né? Ela tem a representação de partículas em movimento caótico, né? Você está vendo aqui várias partículas vibrando com uma intensidade alta. E aí você tem a bacia com água fria, né? E tem cubos de gelo ali também que não vibra tanto, né? No linguajar comum diríamos que a bacia tem água fria. Mas, como nós já vimos, a temperatura aqui ela é baixa, né? Porque a agitação das moléculas é baixa. E o que acontece se por um acaso eu encostar, né? Essa bacia na outra? Tá? A gente sabe que o calor nada mais é do que o trânsito de energia e sempre vai fluir do quente para o frio, né? Pro corpo que tem maior temperatura, que está aqui na esquerda, para o corpo com menor temperatura. Registra aí, tá? Para existir calor, é necessário ter dois corpos em contato, né? Com temperaturas diferentes, sendo que o calor, a energia térmica, vai sempre fluir do material que tiver com temperatura maior para o material que tiver com temperatura menor, beleza? Daí, quando eles estão em equilíbrio térmico, né, aqui na minha imagem, seria como se eles tivessem o mesmo grau de agitação térmica, ou seja, a mesma temperatura. Aí a gente fala que os corpos estão em equilíbrio. Chuchu? Então, alguns testes sagazes aí para ver se você pegou um pouquinho da teoria que eu te disse aqui nessa primeira aula, tá? Aí eu te dei um quiz aqui, ó. Vamos ver se tá bem. Para e pensa um pouquinho antes de responder, ó. O que você diria? Que os corpos têm temperatura? Pensa aí, tempo. A resposta seria não, né? A gente sabe que os corpos são constituídos de partícula, né? Dentro deles existem partículas
que apresentam algum movimento, né? Pode ser vibração, rotação, translação. Então, portanto, as partículas possuem energia cinética, tá? Os corpos não possuem temperatura, eles possuem energia. E essa energia faz com que o movimento produza, né? Seja representado por uma temperatura alta, se tiver com energia cinética alta, né? E aí tem uma segunda pergunta aqui. Os corpos podem trocar temperatura? Pé. Errou! Os corpos não trocam temperatura, tá, galera? O que se troca é a energia, como a gente viu agora há pouco, beleza? E aí, num terceiro momento, ó, é praticamente a mesma lógica. Você tem lá, ó, os corpos possuem calor? A resposta seria não, né? A gente sabe que os corpos possuem internamente uma energia que vai de acordo com o movimento das partículas internas lá, né, dos corpos, beleza? E aí, a última para fechar, o resuminho aí da vez, né, seria os corpos, corpos à mesma temperatura, eles trocam calor? Então, a gente viu que é necessariamente, né, há necessidade de corpos com temperaturas diferentes para trocar calor. Corpos com temperaturas iguais não trocam calor, tá? Então, nesses 4 tópicos aqui, ó, tem um resuminho praticamente do que foi falado nessa aula, beleza? O que eu quero que tu faça aí a seguir, né? Pausa esse vídeo, né? Pega as informações aqui, ó. São essas 3 perguntas seguidas das outras 7 que eu vou passar, que eu quero que você me entregue, beleza? Então você vai pegar numa folhinha separada, não precisa copiar o enunciado, basta responder aí, ó, com uma organização na folhinha, quais são as respostas, né? Basta registrar aí quais são as respostas dessas questões e aí você vai seguindo com uma série de vídeos, pausando e fazendo os exercícios, beleza? Vou dar uma pausa aqui agora para seguir com o próximo vídeo. Vamos lá.